Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Gálatas, capítulo 5. Eu quero falar algo para você muito especial. Saulo, que depois virou Paulo, e que tinha medo de voltar a ser Saulo, você vai entender já já. É o exemplo de muitos cristãos dos dias de hoje. Saulo era o maior perseguidor da igreja de Cristo, foi o maior perseguidor. Saulo apedrejava os cristãos vivos, decapitava, matava sem dó, era sanguinário. Saulo tinha prazer de falar mal do evangelho de Jesus Cristo, prazer de falar mal dos discípulos de Jesus Cristo. Ele vivia em função disso. Eu fico imaginando Saulo com Facebook, com 100 milhões de seguidores. Eu fico imaginando o estrago que ele não ia fazer. Eu fico imaginando Saulo com WhatsApp, mandando zap o dia todo, se você for para a igreja, eu vou matar você. Não vá para essa igreja, que essa igreja só tem ladrão. Não vá para a igreja, porque nessa igreja lá só tem enganadores. São lobos vestidos, lobos vestidos de ovelha. Eu fico imaginando Saulo nas redes sociais. Mas tem uns discípulos de Saulo até hoje. Sim ou não? Tem. Mas por que Saulo era assim, pastor? Porque ele não tinha conhecimento da verdade. Ele não conhecia a verdade, Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, olha só, ele respirava ameaça, ou seja, ele vivia o quê? Ameaçando. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, em letra maiúscula ali, que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos, para onde? Para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo já tinha matado dezenas e centenas. O último que ele matou foi Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que antes dele, ele lá agonizando, antes dele morrer, apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu Deus e Jesus ao lado. Palavras dele: eu estou vendo a Deus e Jesus em pé à sua direita. Tamanha comunhão que ele tinha com Deus. Mas Saulo estava ali, ele respirava vingança, ódio contra o evangelho de Jesus Cristo. Ele não suportava uma pessoa que tinha a presença de Deus. Ele não suportava. Ele ia lá e apedrejava, ele ia lá e matava. E a Bíblia diz que um dado momento, quando ele estava com sangue nos olhos, quem está entendendo até aqui? Veio uma luz muito forte, uma luz que vinha de onde, que nós lemos?
do céu. E ele ficou, depois nós vamos ver mais a seguir, ele ficou cego, naquele momento, cego, ele ficou cego, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, como quem está repreendendo, como quem está querendo salvar, mesmo Jesus sendo bombardeado por ele, os discípulos dele sendo mortos por ele, Jesus o amava, Jesus queria salvá-lo, diga graças a Deus. Por isso que essa briga, pessoal, entre igrejas e igrejas, briga religiosa, briga política, briga não sei do que, divisão não sei do que, isso não leva a nada, porque Jesus ama todos da mesma forma, Ele quer salvar a todos. E se você conhece os Saulos de hoje, ou você, perdoe-me falar assim, mas se você tem sido um Saulo, que está cego espiritualmente, e tudo você critica, questiona, quando se trata do Evangelho, quando se trata da obra de Deus, tome cuidado. Ele está dizendo para você: Saulo, Saulo. Ele desesperado disse: quem me chama? Senhor? Ele sabia, né? Ele sabia com quem ele estava mexendo, sim ou não? Ele sabia com quem ele estava se levantando, contra quem ele estava se levantando. Quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí diz mais, coloque por favor. Eu sou Jesus quem tu persegues, verso 6, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: vai, dispõe-te à rua, chama, que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está o quê? Vai. Ele está agora orando. Deus ouviu a oração de um bandido, de um assassino, mas que teve que ser um pouco espremido, teve que ficar cego para enxergar. Eu não sei se você vai entender esse termo. Teve que ficar cego para quê? Para enxergar. Será que a pessoa precisa ficar cega para enxergar que o Senhor Jesus quer a salvação dela, quer a conversão dela, quer a mudança dela, quer usar ela como um instrumento nesse mundo? Diga assim: primeiro eu vou falar a frase, se você quiser você repete. Eu não vou esperar ficar cego para enxergar. Se você quiser, repete. E tem gente, como Saulo, que quando estava com os olhos arregalados não via nada. Quando estava com os olhos abertos, tem gente que tem os olhos abertos até demais, mas só para ver defeito. Sim ou não? Só para ver problemas. Ele tinha os olhos abertos até demais, porque ele só via defeito nos discípulos, ele só questionava, ele só criticava, pessoal, o Evangelho. Teve que ficar cego para enxergar. E aí começou a orar, Deus ouviu, falou: vai lá, Ananias, ajuda aquele rapaz lá.
Ajuda lá o Saulo, ajuda ele, está orando, está ceguinho da Silva lá, mas está orando. Aí olha o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Tipo assim, meu Deus, o senhor quer ajudar esse camarada aí? Eu só tenho ouvido falar barbaridade dele. Eu só tenho ouvido falar desgraça dele. Ele matou um monte de gente nossa, servos teu. É esse homem aqui que o senhor quer ajudar? Ele tem feito o que ele tem, os males que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos o que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, eita, de arrepiar isso aqui, ó, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Diga amém. Olha o que Deus tinha para esse camarada. Deus tinha um propósito extraordinário na vida dele, de pegar ele, que era um instrumento na mão do diabo, e fazer ele ser um instrumento na mão de quem? De Deus. Porque para Deus não importa quem seja, onde está, o que fez, o que deixou de fazer, por onde andou. Se você dobrar o teu joelho, se você clamar o nome dele, se você decidir dentro de você, eu vou servir esse Deus, eu vou buscar esse Deus, ele vai ouvir a sua oração, ele vai vir até você, e ele vai pegar a sua vida, que era um lixo, que era o bagaço da cana, e ele vai transformar você num instrumento para a glória dele nesse mundo. Quem recebe isso? Faz isso, Senhor, com estas pessoas. Diga amém. Ele vai transformar a luz da tua vida as trevas da tua vida em quê? Em luz. Mas antes disso, ele transformou a luz que Saulo tinha em trevas, para ele abrir os olhos, para ele enxergar. Repito, será que precisa ficar cego para enxergar? Será que tem que acontecer algo pior para a pessoa poder despertar? Vai lá, Ananias. Quando Ananias soube quem era, o coração dele deve ter esmagado. Porque o trabalho do homem de Deus, o meu trabalho, o seu trabalho. Quem é o homem de Deus aqui? Os homens. Cadê os homens? Quem aqui é homem de Deus? Diga assim, graças a Deus, pastor. Você deve ser perfeito, não? Não? Não, então você não pode vir aqui mais. Cadê as mulheres? As mulheres são perfeitas, não são? Aí, pastora, quer saber? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que você não se acha perfeito, santo. Santo que eu digo, que as pessoas querem que você nem respire, né? Se você vir aqui na igreja procurar defeito, um dia vai ser pouco para você anotar todos os defeitos que você vai achar. Começando aqui por nós dois aqui. Hein, meu amor? Mas se você vir aqui para buscar Jesus com sinceridade, um homem cheio de falhas e defeitos, como o Senhor é, como disse que é a senhora, você vai ter também, ao mesmo tempo que vai ser cheio de falhas e reconhece, vai ser cheio de Deus, diga amém. Cheio do Espírito Santo. O nosso papel, como eu dizia, é orar pela pessoa que nos odeia, pela pessoa que nos persegue, pela pessoa que quer ver o nosso mal, porque Jesus ama ela, não adianta, não vai mudar isso. É claro que para ela alcançar a salvação, ela vai ter que se converter, porque o título do texto eu não li, para não adiantar, né, a história, porque se eu lesse o título eu contava já tudo. O título diz a conversão de Saulo. Ora, se o título fala a conversão de Saulo, é porque teve um dia que Saulo virou Paulo, o apóstolo Paulo, isso mesmo. O apóstolo Paulo era esse homem aí. Para mim,
o maior evangelista que esse mundo já viu. Na mesma proporção, acho que até um pouco mais, que o diabo usou ele, depois que ele se converteu, Jesus usou a vida dele. Paulo pregava e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Paulo anunciava o evangelho, era 3.000 convertidos num dia. Era 500 que via Deus naquele momento. A Bíblia diz, para frente nos próximos capítulos, a Bíblia diz, a igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce. Porque Paulo, que queria sufocar a igreja, Saulo, que queria parar a igreja, teve que ficar cego para enxergar, se converteu. E ele, depois fez a igreja, ajudou a igreja a quê? A crescer. Porque essa pessoa que diz, odeio pastor, eu odeio igreja, eu não gosto de crente, amanhã ela vai se converter, diga amém, mas fala um amém com fé, vai lá, ela vai se converter, ela vai se dobrar, ela vai se prostrar, mas pastor, você já está dentro da igreja, aí meu irmão vai ter que ficar um pouco cego para poder enxergar, porque já está na igreja, se converte, pô, mas vai se converter, e vai chegar uma hora que essa pessoa vai ganhar almas para Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, quem crê, essa pessoa vai estar ganhando almas para Jesus, essa pessoa vai se converter, ela vai se entregar, ela vai nascer de novo, eu não tenho dúvida disso, por isso que eu me alegro em pregar o evangelho, porque até os que são contra hoje, amanhã serão a favor, porque essa obra é de Deus, essa obra é de Deus, porque aonde se prega o evangelho verdadeiro, se denomina, esta obra é de Deus, e toda obra que é de Deus, Satanás quer derrubar. A obra que Deus tem na sua vida, Satanás quer derrubar, Satanás quer destruir. Pastor, mas eu fui uma pessoa tão má, pode eu ser alguma coisa? Você não faz ideia na mesma proporção que você fez o que não prestava, Deus quer usar você para fazer o que é bom, diga amém. Ele é maravilhoso. Diz mais para a gente terminar e orar. Diz assim, ó. Qual o versículo agora? Me ajude. Solta lá onde a gente estava. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus fez um voto com Ananias. Se você for lá, fala, ajuda ele, bota a mão na cabeça dele, ora por ele, arranca o capeta da vida dele, tem um mal na vida dele, um espírito maligno, vai lá, em meu nome liberta ele, que eu vou mostrar para ele o quanto é bom sofrer por causa do meu nome, porque ele estava sofrendo. As pessoas sofrem aí fora, aí elas vêm para a igreja, quer ter só tranquilidade. Com Deus também é guerra, é luta, mas é uma luta santa, diga amém. Aí diz a Bíblia assim, ó, próximo versículo, por favor. Então, foi Ananias entrando na casa, vou bem rapidão para a gente não demorar. E impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para recuperar a vista, e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Que coisa gloriosa! E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora continue. Aí diz assim o próximo título já. Saulo, leia comigo. Saulo prega em Damasco. Ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando, este é o Filho de Deus. Aplauda o nome de Jesus, pessoal, bem forte, porque o diabo foi envergonhado nessa hora, bem forte, porque Satanás foi envergonhado nessa hora. Está vendo por quê, pessoal, que a gente acredita em você? Está vendo por que Deus te chamou? Está vendo por que Deus te escolheu? Porque através da sua vida,
Ele quer fazer coisas maravilhosas nessa terra. Assim como um dia o diabo te usou lá fora, talvez até com palavras para lançar pessoas no inferno, o meu Jesus, Ele quer te usar para você ganhar almas para o reino de Deus. Agora, você vai ficar se limitando. Ah, quem sou eu? Coitado de mim, pastor. Eu também. Olha, vou falar uma coisa para você. Se Deus me quis, Ele vai querer qualquer um. Se Deus me quis, Ele vai querer qualquer um também. Porque eu não sei qual é o requisito que Ele usa para escolher alguém, porque em mim não havia nada de bom. Quando eu me lembro que quando alguns familiares meus, irmã minha, amigos meus do trabalho me convidavam para ir na igreja, eu era um Saulo também. Eu dizia: igreja, que Deus o quê? Meu Deus, aqui ó, dinheiro no bolso, se não tiver dinheiro não tem nada, não tem amigo, não tem nada. Talvez, Senhora, o Senhor está aqui hoje, e Deus está falando algo tão forte no teu coração, que está a ponto de explodir o teu coração. Sabe o que é isso? Deus dizendo assim: deixa eu te usar, deixa eu te usar, como um dia o diabo te usou também. Virou Paulo. Eu ia ler Gálatas, mas como eu conheço um pouquinho do que está escrito lá, se você quiser abrir, eu leio daqui. Gálatas 9, verso 25, 5, Gálatas 5, perdão. As obras da carne e os frutos do Espírito. A Bíblia diz, mais tarde, Paulo, ele mandou cartas aos Gálatas, dizendo isso aí: andai, pois, em espírito. Pois a carne luta contra o espírito. A carne milita contra o espírito. Está ali. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele põe uma lista ali das obras da carne, em casa você lê. E os frutos do Espírito, ou seja, ele sabia que a carne dele puxava para ele voltar a ser quem? Saulo. Até o nome dele foi mudado, porque era terrível. Mas ele temia voltar, ele não temia ser apedrejado, ele foi apedrejado, foi morto, hein? Foi apedrejado, como ele fez, fizeram com ele. Ele não temia isso, ele andava de peito aberto falando de Jesus. Ele não tinha medo de morrer. Ele fala: morrer para mim hoje é o quê? É lucro. Paulo dizia isso. Que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Se eu morrer, eu já estou morto já. Agora, sabe o que ele temia? Ele temia voltar a ser Saulo. Cuidado. Olha o Saulo ligando aí, ó, querendo te chamar para coisa. Tá ligando aí. Bloqueia o Saulo, não é? Bloqueia o Saulo. Se o Saulo ligar, você bloqueia ele, vai estar amarrado, não é, Sérgio? Bloqueia ele. Tem gente que, se não tomar cuidado, vai voltar a ser Saulo. Vai voltar a ser João, o velho João, a velha Maria, o velho Antônio, o velho Pedro, o velho isso, o velho aquilo. Vai voltar a ser quem era antes. Aquela pessoa fraca na fé, incrédula, vazia, fria, reclamona, murmurando. Não volte a ser Saulo.